Bom dia, feliz domingo para todos. Estamos aqui com mais uma lição, a lição jovem, tem como título a Igreja Eleita, a quarta lição. Nós hoje vamos estudar a iluminação espiritual do crente. Hoje nós temos uma jovem comigo aqui, a Larissa, né, minha aluna, uma das minhas alunas, né, tem o privilégio de estar aqui conosco hoje, nesta manhã maravilhosa. Então, nós hoje vamos, esse assunto ele é bem interessante, porque os anteriores, nas lições anteriores, o apóstolo Paulo, né, revela à igreja, em Efésios, que Deus ele nos havia eleito, né, desde a fundação do mundo. Né? Então, assim, e nesse nós vamos estudar, né, como é que se diz, que Paulo ele se interessou em orar, né, pela igreja. Né? No decorrer da lição nós vamos ver que o assunto é bem rico, bem interessante mesmo. O nosso textuário, né, se encontra em Efésios 1:17. Se você estiver aí em casa com a Bíblia, vamos acompanhar. E a Larissa, ela vai ler o nosso textuário. Agora, Senhor, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, assim, o nosso objetivo geral, né, é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina, que é a grandeza do poder de Deus. A nossa maior riqueza, a gente sabe que é a nossa salvação. Né? A nossa maior riqueza nessa terra, que a gente está aqui caminhando, é para a nossa salvação. E os nossos objetivos hoje, o primeiro é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E expressar um exemplo de exaltação em Cristo. Então hoje nós vamos aqui ler em Efésios o capítulo 1, o 15 ao 23, a gente não vai ler assim todos por conta do tempo, vamos ler aqui alguns, né? Eu vou ler o 15. Pelo que eu vi, ouvindo, eu também a fé que entre vós há o Senhor Jesus e o vosso amor para em todos os santos. O 16, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aí aqui no 23 fala assim, e que o seu corpo e a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Então assim, a gente sabe que Deus, ele mandou o seu Filho, né, para que cumprisse, né, o plano de salvação, o plano da nossa salvação. Então assim, vamos para a introdução, né, que aqui ainda no primeiro capítulo o apóstolo inicia uma longa sentença, assim dividida a ação de graças, a oração intercessora, a confissão do louvor e a exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar o Senhor. Pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da vossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Do quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo do quão é impossível alguém perceber a glória destas boas novas, sem ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a riqueza do poder de Deus. Então, assim, a esperança e a vocação, aqui no primeiro fala assim, a esperança da vocação e as riquezas da glória. A gente vê que muita gente fala assim, fulano tem a vocação para isso, fulano tem a vocação para aquilo, né? Na maioria das vezes a gente vê as pessoas falando sobre vocação, mas a gente sabe que tudo que é da permissão de Deus, não é um dom que Deus nos dá, através do Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida, né? E vai concedendo os dons, né? A gente sabe disso. E a gente também escuta muito, fulano tem um dom para isso, né? Fulano tem um dom para aquilo.
Então, assim, Deus ele vai capacitando cada pessoa. Muita gente não se acha capaz. Eu não sou capaz de fazer, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz. Mas quem capacita é Deus. Não é? Então, assim, o apóstolo Paulo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança e a vocação e a riqueza da glória da sua herança. O apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação muito grande com a igreja. E ele começou a interceder, né, a intercessão, né, para que aquele povo fosse um povo eleito, né, para que aquele povo recebesse e tivesse uma vida espiritual como um crente. Né? A gente vê hoje nas igrejas, às vezes, né, não vou dizer quem e o que eu não tenho esse poder de julgar. Mas a gente às vezes vê só por fora, não vê a pessoa por dentro, né? Às vezes você demonstra tanta coisa que faz e tudo mais, a gente tem que fazer que seja realmente da vontade do Senhor e que seja realmente espiritual. Aqui tem, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, predestinação, filiação e dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitores o Espírito da sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente em sua petição, não é isso? Quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo do quão é impossível alguém perceber a glória destas boas novas e de ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, assim, Deus ele deixou o Filho dele, que o Filho dele viesse a esse mundo, para que nós tivéssemos a nossa herança. Né? A gente vê muitos pais, antes de morrer, deixam a herança para os seus filhos. Né? Deixa carro, deixa dinheiro, às vezes, deixa bens. Né? E o nosso Deus, ele deu o seu Filho para que nós tivéssemos uma melhor herança, que é a nossa salvação. Em primeiro lugar, em tudo na nossa vida, é a nossa salvação. E a salvação ela é uma coisa que a gente tem que buscar todos os dias. Então vamos lá, a esperança da vocação. Pode ler, Larissa? Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. A. Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo 1:9. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. 1:3-14. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Filipenses 3:14. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. 1:13. A participação gloriosa no futuro. 5:27. Que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. 1 Coríntios 13:12. Se você prestar atenção no que a Larissa leu, ela falou em 3 fases: passado, presente e futuro. Então, assim, no passado, a gente tem assim, por maior que seja a nossa inteligência, só pode ocorrer na obra do Espírito Santo. Então, assim, temos que ter a nossa experiência com Deus. Todo mundo tem que ter sua experiência com Deus, né? Para que a gente conheça e torne-se assim, mais envolvido. E eu estava em casa, eu estava vendo uns estudos, e eu vi que lá em Efésios 1:7, que fala já sobre essa vinda de Jesus, né? Sobre ele vir para que a gente tivesse redenção. Fala assim em Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça. Então isso aí já foi um passado. Aí também vi no presente, como fala aqui, primeira epístola de João 1:7, mas se andarmos na luz com ele, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é o presente. Mas nós temos que andar com Cristo, nós temos que andar na luz, nós temos que ter comunhão uns com os outros.
E o futuro, né? Romanos 5:9, que eu separei aqui, Romanos 5:9, que fala assim: e logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Então assim, Deus, ele é perfeito, né? Ele fez tudo certinho, assim, todas as respostas que a gente quer, a gente encontra. Vamos falar das riquezas, da glória da sua herança. Na oração do apóstolo, pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos já o termo riquezas, referências às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação, tais como perdão dos pecados, a doação dos seus filhos e as bênçãos que serão desfrutadas por vir. Como, por exemplo, vemos a Deus, a Cristo e adoramos. Sim, o dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bordas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então nós estamos aqui com um propósito na nossa vida, né? De sermos salvos. Como é que se diz? De um dia estar lá, como fala aqui, né? De um dia estar lá ao lado dos fiéis reunidos nas bordas do Cordeiro. Então assim, Deus, ele pensou em tudo, né? Como Deus é bom. Ele poderia não ter mandado o filho dele para que nós não tivesse essa redenção, né? Então vamos lá. Agora vamos para segundo. Não é isso? E sobre excelente grandeza a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia deste poder, que opera em favor do crente. Mas que poder é esse? Né? O poder que ressuscitou Cristo, né? Dos mortos, o poder que opera em nós, que sejamos fiéis. A obra do Espírito Santo que nos dá a garantia de salvação. O poder de Deus está acima de todas as espécies do mal. Então, assim, o poder de Deus, ele é mais que tudo. Ele é mais que tudo. Muita gente, às vezes, fica até desacreditado, às vezes, né, do poder de Deus. Mas ele é mais que tudo. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Tudo é ordenado por ele. Tudo é dele, tudo é por ele. Tem até um hino, né? Que fala muito, tem vários hinos que falam que tudo é permissão do Senhor, tudo é permissão de Deus. Então, assim, o poder de Deus, ele nos garante a salvação e o poder sobrenatural. Então, assim, o poder de Deus, ele é uma grandeza tão grande que não dá nem para explicar. Né? Não dá nem para a gente... É a coisa maior que tem. Né? Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas até duvidam. Então aqui fala também que o poder de Deus, ele é extraordinário, é uma coisa extraordinária. O que é uma coisa extraordinária? É uma coisa que, vamos supor, você vai dar um curso, vai dar uma coisa, a gente vai amanhã nós vamos fazer uma coisa extraordinária, né? Uma coisa... como se diz, é uma coisa, vamos supor que você sabe o que fazer, né? Percebe que a palavra vem excelente, uma coisa extraordinária. Aí aqui fala, a expressão seguida de grandeza enaltecer a magnitude do poder de Deus, que tudo é sobrejugo. O termo dunânimes, aqui traduzido por poder, identifica feitos milagrosos, que requerem a força de medida. A repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes capaz de realizar transformação e salvação do homem, que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos, inclusa a esperança da vocação nas riquezas da herança. Então, assim, se você não tem a esperança, se você não tem, aqui ele fala a esperança da vocação nas riquezas da herança. Então a gente tem que ter, como é que se diz, ser convicto, não é, que nós
temos uma herança, que é a nossa salvação. Não adianta você estar fazendo a obra do Senhor, você estar na casa de Deus, você estar e não ter esperança da salvação. Ah, eu estou aqui porque meu pai quer, eu estou aqui porque minha mãe quer. Eu estou vindo para a igreja porque a minha mãe, ela quer que eu venha. Mas você não sabe a importância e o cuidado, né? Que nenhum pai, nenhuma mãe aqui na terra quer o mal de um filho. Imagine Deus, o Todo-Poderoso. Né? Deus, ele não se satisfaz com a morte, ele não se regozija com a morte de ninguém. Ele quer que o nosso plano é para todo mundo ser salvo. O nosso plano é esse. Aliás, o plano de Deus, ele é para que nós todos sejamos salvos. Né? Então vamos lá, a força do poder divino. Pode ler, Larissa. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, vem do termo kratons, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, istos, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que irene a sua natureza divina. Opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos infutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus. E a terceira, sua elevação acima de todo o domínio. Então, assim, Deus, ele tem todo o domínio, né? Todo o domínio sobre a terra. Né? O Cristo é o nosso exemplo de salvação. Temos que compreender o privilégio da salvação. A igreja de Cristo, ela pertence a Cristo. Nada prevalece, né, a sobreexcelência e grandeza do poder de Deus. Então, assim, Paulo, ele tem uma preocupação, né, que as pessoas, como se diz, vivessem mais na presença de Deus, que buscassem mais na presença de Deus. Porque aqui, quando o autor, né, o escritor fala que para operar em favor dos que creem. Então, assim, Deus não pode operar na minha vida se eu não crer. Eu tenho que crer. Porque se eu não crer, né? Como é que eu vou conseguir? Como é que Deus vai operar na minha vida se eu não creio? Se eu não creio nele? Se eu não tenho fé nele? Se eu não creio como é que se diz, existe uma ressurreição para a gente após a morte? Né? Muita gente questiona. Já tive pessoas que me questionam, mas você disse que Jesus ressuscitou, tal, mas teve outras pessoas que também ressuscitaram na Bíblia. Eu disse, teve, mas elas morreram e está esperando o dia do juízo final. E o nosso Jesus não, ele morreu, mas ele vive agora e vive para todo sempre. Aquelas pessoas que morreram, que Jesus ressuscitou elas, foi só para ver a grandeza dele. O quanto ele, e até hoje, muita gente já viu muitos testemunhos de pessoas que morreram e voltaram. Né? Tem até testemunho sobre isso, mas ela vai morrer, ou então vai ser arrebatada. Então, assim, que seja arrebatado, né? Como o nosso pastor disse que não vai morrer, vai ser arrebatado. Eu estou com ele também, quero estar com ele, quero ser arrebatado, só não quero ficar para a grande tribulação. Então vamos continuar. Paramos aonde? Aqui, a natureza aqui. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Não tem exemplo maior do que o de Cristo. Né? Não tem. Aqui no primeiro fala assim, Cristo é as primícias do que dorme. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, o que eu falei agora há pouco. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo com obra do poder de Deus, Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito a primícia dos que dormem. Assim sendo a ressurreição de Jesus e a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes viverão a morte e erguerão
gloriamente os seus sepulcros para reinarem em Cristo eternamente. Então, assim como eu falei agora há pouco, né, a gente viu que algumas pessoas no passado já ressuscitaram, mas depois morreram. Mas elas morreram em Cristo e vão ser ressuscitadas também, do mesmo jeito da gente. Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está um foco, a exceção de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Vamos dar uma puladinha aqui. Aí vamos para o terceiro. Cristo exaltado e sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade, o domínio de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, de bem e do mal, e todo título de possa conferir nessa, e era também do povinho. O resultado desse trunfo faz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Então, assim, nós não temos, assim, como é que se diz, dúvida nenhuma de nossa salvação. Quem tiver dúvida da salvação, vamos nos orientar e vamos, né, correr atrás da nossa salvação. Então, assim, nós fomos eleitos por Deus, viver em santidade, ter chamado, escolhido por Deus e estar em comunhão com Deus é uma dádiva. É uma dádiva nós estamos em comunhão com Deus. Então, assim, que hoje, né, a gente vemos que a preocupação de Paulo que ele tinha, né, ele tinha uma preocupação muito grande com o povo e com a igreja, com essa questão da salvação. Né? Assim sendo, a ressurreição de Cristo é a garantia que seremos ressuscitados. Então, assim, nós temos o privilégio, né, de um homem vir ao mundo morrer por nós, pelos nossos pecados. Então, assim, isso é um privilégio muito grande que nós temos. Né? E muita gente não reconhece isso, a gente vê muito frequentemente nas igrejas, pessoas que fazem parte de órgãos, não compreendem, não é, o modo de salvação. Tem pessoas que estão na igreja, mas não compreendem. Coloca dificuldade em tudo e em todos, e até nos trabalhos da casa de Deus. E a gente não pode ser assim. Nós temos que ter a preocupação de agradar a Deus, de servir a Ele, de ter a experiência com Deus, de sermos batizados com o Espírito Santo, para que a gente venha, para que a gente seja salvo, para que a gente tenha essa certeza da salvação. A certeza de que Deus, Ele vai nos recompensar. Então, assim, eu peço para vocês jovens se dedicarem mais, né? Se dedicarem mais à obra do Senhor, se dedicar mais à oração, a orar pela sua vida espiritual, a orar pelo seu bem-estar. E você tem que crer que Deus, Ele é o poder. Deus é, como eu disse agora há pouco, o poder de Deus nos garante a salvação e é sobrenatural. Temos que compreender o privilégio da salvação. Salvação é um privilégio. Muitas pessoas acham, eu já vi muitos comentários, onde eu trabalho mesmo também diz, que muitas pessoas às vezes acham que a vida acaba aqui. Isso aqui depois que acaba, não tem mais. Já ouviu falar isso? Não tem mais, não. Deixa eles pensarem assim, que não tem mais. Deixa eles pensarem que essa vida aqui acabou. Não, acabou para quem não tem o plano de salvação, para quem não tem Jesus, para quem não tem um propósito depois da morte. Porque eu tenho, você tem mais. Né? Que pena que a gente nem vai se conhecer lá. Mas a gente tem que ter o nosso propósito da salvação. Que a melhor coisa que Deus fez foi essa plenitude da gente ter a salvação e o nosso exemplo, que foi Cristo. Né? Cristo foi o nosso maior exemplo. Né? Então, a igreja de Cristo pertence a Cristo, nada prevalece
a sobreexcelência e a grandeza do poder de Deus. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado da lição. É uma lição muito vasta, não dá tempo a gente dar tudo, não é? Mas, se vocês puderem dar uma lidinha aí, e ver que realmente Deus, Paulo, ele se preocupou muito com isso, né? E hoje nós temos pastores, como o nosso pastor mesmo, ele se preocupa muito com as suas ovelhas, né? A preocupação de cada um. Então vamos orar, agradecer a Deus, que vocês tenham uma boa semana, que Deus abençoe, que vocês orem para que tudo isso que está acontecendo, que acabe logo, que a gente volte tudo ao normal. Mas temos que dar graça, porque tudo é permissão do Senhor. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã, por essa aula, Senhor. Que o Senhor venha tocar em cada servo, em cada jovem que está assistindo. Que eles venham entender, Senhor, que o nosso propósito aqui na terra é a nossa salvação. Que o Senhor venha iluminar cada um. Que o Senhor venha fazer com que eles entendam que o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que mandou o seu único Filho para que nós tenhamos a vida eterna. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém.